terça-feira passada, a gente falou, ou terminou nossa aula, né, nosso estudo, falando sobre o Concílio de Jerusalém, que aconteceu no ano 49, né, da era cristã, e o objetivo desse concílio era fazer uma avaliação da participação dos não-judeus que aceitaram a Jesus e que estavam sendo incorporados ao cristianismo. Alguns judeus crentes, judeus cristãos, estavam entendendo que esses não-judeus cristãos precisavam ter um comportamento de acordo com as ordenanças do judaísmo. E os não-judeus que estavam aceitando a Jesus como Salvador não tinham conhecimento da lei, não eram circuncidados, não estavam apegados a essas questões da lei. Mas os judeus cristãos achavam que isso era importante. Então reuniu-se o concílio lá no ano 49, conforme a gente estudou terça-feira passada, e o concílio decidiu não importunar os cristãos gentios. Colocou apenas 4 observações para eles viverem de acordo com essas observações, que era para eles afastar-se da idolatria, das relações sexuais ilícitas, de comer carne de animal estrangulado e comer o sangue. Então essas 4 coisas os gentios cristãos deveriam evitar, por 2 motivos. Primeiro, porque eram práticas do paganismo, e eles estavam aceitando Jesus, então tinham que abandonar essas práticas do paganismo. E em segundo lugar, por serem práticas pagãs, essas coisas ofendiam os judeus. Quer fossem cristãos ou não, os judeus sentiam-se ofendidos com essas práticas. Então, esse foi o resumo do Concílio de Jerusalém, o que aconteceu e qual foi a resolução. O que a gente vai estudar hoje são as 2 cartas do Novo Testamento que estão mais ou menos dentro desse período. 2 cartas que foram escritas, uma um pouco antes do concílio e uma outra, uma data um pouco mais recuada ainda, que são as epístolas de Tiago e a epístola de Paulo aos Gálatas, que vão retratar esse período, tá? Então a gente vai estudar hoje essas 2 literaturas do Novo Testamento. Então, no primeiro slide aí está aí, né, a literatura de protesto, que são assim chamadas, né, a epístola de Tiago e a epístola aos Gálatas. Então, a literatura de protesto, a discussão em torno da circuncisão dos gentios não era uma questão que afetava apenas a paz das igrejas de Jerusalém e de Antioquia, o que foi apaziguado, né, pelo Concílio de Jerusalém. A gente estudou isso, né, que a princípio as igrejas mais afetadas foram as igrejas da região de Antioquia, porque foi onde Paulo e Barnabé começaram seu empreendimento missionário e alcançaram muitos gentios para Cristo. Então a igreja que foi mais importunada com relação a essa questão da participação dos gentios no cristianismo foi a igreja de Antioquia. Mas a questão não envolvia apenas a circuncisão, envolvia outras questões com relação à lei. Antes da gente prosseguir, todo mundo sabe o que é circuncisão? Ou alguém que não sabe o que é circuncisão? Que a gente fala circuncisão, estou falando isso aqui desde terça-feira passada. Pode ser que alguém não saiba. Então, o que é a circuncisão? Foi o pacto que Deus fez com Abraão. Depois desse pacto foi promulgado na lei, onde o sinal desse pacto era a circuncisão, que é cortar o prepúcio do órgão genital masculino. Por que uma cisão no órgão genital? Porque tem a ver com descendência. Então era um pacto que envolvia não somente Abraão, mas todos os seus descendentes. E isso depois ficou registrado na lei, que todos os filhos de Israel, para terem isso registrado, que eles tinham um pacto com o Senhor, eles tinham que
circuncidar a criança do sexo masculino no 8º dia do nascimento, tá? Então isso é a circuncisão. Os judeus da época do Novo Testamento eram muito apegados à questão da circuncisão externa, né? Porém, e associavam muito essa questão à lei. Porém, na Bíblia Sagrada a gente vê que a circuncisão vem antes da lei, ela precede a lei. E a intenção de Deus, quando estabeleceu a circuncisão, não foi estabelecer um rito legalista, e sim que era um sinal na carne que deveria trazer uma expressão interior. Era um sinal exterior que deveria ser o resultado de um sinal interior. Ou seja, não adianta um judeu ter o órgão genital circuncidado, sendo que o coração dele não é aberto para Deus, os ouvidos dele não é aberto para Deus, os olhos dele não são voltados para Deus. Então, o sinal externo era apenas um sinal daquilo que deveria acontecer internamente. É a mesma coisa de um homem casado que carrega no seu dedo anular esquerdo uma aliança, mas não respeita o pacto que ele fez com a esposa dele. Não vai resolver nada ele ter uma aliança no dedo e não ser fiel à esposa, ou a esposa ser fiel ao esposo, né? Então o sinal, a aliança, era apenas uma representatividade daquilo que deveria acontecer no coração. Então a igreja de Antioquia, por ser uma igreja de maioria gentílica, estava sofrendo muito com essa questão, porque eles estavam sendo encostados na parede e os judeus queriam obrigá-los a circuncidarem. Mas a questão não envolvia só a circuncisão na mente dos judeus, envolvia outras coisas que eu coloquei aqui, né? Olha, se a circuncisão não é importante para os gentios, então qual é o lugar da lei no plano divino? Então a lei perdeu o sentido, a lei perdeu o valor. Então essas cartas que a gente vai estudar aí hoje, né? Tanto a de Tiago quanto a de Paulo, principalmente a de Paulo aos Gálatas, vai trabalhar essas questões aqui que saem do leque da questão da circuncisão. Então, para ser salvo, era necessário obedecer à lei, além da fé em Cristo. Se os gentios não precisavam observar a lei, qual era a relação entre salvação pela fé e ética comportamental, que é uma das obrigações da lei, né? A questão da ética comportamental. Qual era a ligação entre fé e obras? Então, todas essas perguntas e outras foram respondidas nas epístolas e nos escritos do Novo Testamento, que circundaram essa época aí, ano 45 até o ano 60, mais ou menos, depois de Cristo. Porém, duas literaturas se destacam no meio dessas outras, que é a de Tiago e de Gálatas, e por isso elas são chamadas de literatura de protesto, porque trabalham dentro desse período pré-concílio de Jerusalém, que aconteceu no ano 49 depois de Cristo, e está relatado em Atos, capítulo de número 15. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar aí é a epístola de Tiago, porque a epístola de Tiago ela é anterior à epístola de Paulo aos Gálatas. Bom, na Bíblia nós temos vários Tiago. A gente tem o Tiago, o filho de Zebedeu, o Tiago de Alfeu, né? Então a gente tem alguns Tiago. E quem escreveu essa epístola que traz o nome Tiago é o meio-irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, por nome de Tiago. No Novo Testamento tem duas epístolas que foram escritas por irmãos de Jesus, que é o Tiago e Judas. Então essas duas epístolas foram escritas por irmãos de Jesus. Bom, o nome Tiago é o mesmo nome Jacó. Parece estranho, né? Porque no português Tiago e Jacó parece que não tem nada a ver. Mas eu coloquei o nome deles aí no original para vocês verem que a fonética dos nomes se parece. Por exemplo, Tiago no grego é Iacobos, já no hebraico é Iacov. Então Iacobos com Iacov se parece. Já no português Tiago e Jacó parece que não tem nada a ver a questão fonética, né?
Então, Jacó e Tiago são o mesmo nome. Tiago é um nome grego, Jacó é um nome hebraico, mas tem o mesmo significado. Então, Tiago tem o mesmo significado de Jacó. Qual é o significado do nome de Jacó? Comumente se fala suplantador, né? Mas originalmente é aquele que nasce agarrado ao calcanhar, ou seja, que ele quer ter vantagem, né? Então, Tiago e Jacó é uma coisa só, viu? Então, quem é esse Tiago? Ele era filho de Maria com José, então ele era meio irmão de Jesus, e ele foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, e foi o presidente do concílio de Jerusalém, lá de Atos, capítulo 15. Então a gente vê que na igreja de Jerusalém, nos seus primórdios, nos seus primeiros anos, Tiago tinha uma grande proeminência, né? Um grande respeito da igreja de Jerusalém. Tiago escreveu a sua epístola para quem? Qual foi o público-alvo da epístola de Tiago? Conforme Tiago, capítulo 1, versículo 1, a gente vê lá, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, essas 12 tribos que se encontram na dispersão é uma referência aos judeus cristãos que viviam fora da Palestina. Então, Tiago, acredita-se que foi a primeira escrita do Novo Testamento, né, com relação às epístolas, com relação às cartas, e ele queria trazer uma mensagem, mesmo que fosse carregada com princípios judaicos, mas uma mensagem cristã a esses judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e que viviam fora de Jerusalém, que viviam fora da Palestina, para eles se orientarem, tá? Então, na epístola de Tiago, a gente tem poucas referências com relação a uma doutrina sistemática cristã. Isso aí a gente vai ver lá nas escritas de Paulo. A preocupação de Tiago não é escrever um tratado doutrinário de maneira sistemática. Ele vai trabalhar muito mais o aspecto ético-comportamental, ele vai trabalhar muito mais as questões da prática cristã do que estabelecer um conteúdo doutrinário, embora na epístola de Tiago tenha doutrinas, mas a intenção principal de Tiago não era escrever um tratado doutrinário, era escrever um tratado ético-comportamental, uma coisa prática, para que eles, os judeus cristãos fora da Palestina, se orientassem. O nome Jesus Cristo, na epístola de Tiago, ocorre apenas 2 vezes, no capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 2, versículo 1. Diferente das outras epístolas paulinas, por exemplo, né? Que o nome Jesus Cristo aparece dezenas de vezes. Mais do que a igreja, a sinagoga é mencionada como local de reunião, conforme Tiago 2:2. E por quê? Porque a igreja, ainda por estar no começo, ter a sua maioria de cristãos judeus, a igreja se reunia nas sinagogas. A ideia de igrejas reunir em cenáculos, ela vai acontecendo depois, principalmente depois da primeira viagem missionária de Paulo, onde as igrejas começam a se organizar fora do ambiente judaico da sinagoga. Mas quando Tiago escreveu a sua epístola, ali por volta do ano 45 até o ano 48 mais ou menos, os cristãos ainda se reuniam na sinagoga. As instruções são extraídas do Antigo Testamento. Por quê? Porque os escritos do Novo Testamento ainda não existiam. Eles estavam em informação. As pessoas estavam escrevendo ainda. Então, as instruções que Tiago dá em sua carta são extraídas do Antigo Testamento. Todo judeu naquela época tinha o Antigo Testamento, principalmente no grego, que era a Septuaginta, uma versão grega do Antigo Testamento hebraico,
feito lá no 3º século antes de Cristo. Então os judeus conheciam as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Então Tiago usa os escritos do Antigo Testamento para extrair de lá as suas doutrinas, as suas instruções. E ele também faz uma observação da vida rural, né, que era o ambiente dos judeus naquela época, ou pelo menos próximo deles e bem conhecido, para ele extrair dali lições. Jesus usou bastante também esse tipo de linguagem, né? Então, em estilo e conteúdo, a epístola de Tiago está muito próxima dos ensinos de Jesus, principalmente ao Sermão do Monte. Quando a gente vai estudar, por exemplo, ética cristã, 3 textos são necessários, não podem passar em branco sem serem estudados com relação à ética: Provérbios, o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até capítulo 7, e Epístola de Tiago. Esses 3 textos são chamados de textos da ética comportamental. Então, os textos de Tiago, com relação ao comportamento, à ética, se assemelham muito com as palavras de Jesus lá do Sermão do Monte. No texto de Tiago, assim como no Sermão do Monte, ocorrem as mesmas afirmações proverbiais, as mesmas metáforas populares extraídas da vida campesina, ou seja, da vida do campo, a mesma maneira direta de se exprimir e os mesmos temas de discussão. Então, Tiago está bem próximo do Sermão do Monte. Depois, em casa, quando vocês forem estudar a Bíblia, leem o livro de Tiago e depois, logo em seguida, leem o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que vocês vão observar essa semelhança entre esses textos. A escassez de discussão cristológica em Tiago, a ênfase sobre a ética e os paralelos com o ensino de Jesus, indicam que a epístola foi escrita numa época em que a igreja ainda era composta por judeus convertidos ao cristianismo e se situava dentro do judaísmo, antes de ser transformada num movimento religioso independente. Por isso que eu disse para vocês no começo que o texto de Tiago se localiza ali entre os anos 45, coloca-se 50, mas acredita-se mais entre 45 e 48. Entre 45 e 48, porque em 49 já aconteceu o Concílio de Jerusalém. Com o Concílio de Jerusalém, os escritos vão ganhar uma outra proporção, né? Vão trabalhar mais a questão da justificação pela fé em Cristo Jesus, pela graça, não por obras. Então, os escritos de Tiago são antes do Concílio de Jerusalém, lá por volta do ano 45 até no máximo ali 48, embora que alguns coloquem 50, como é o caso desse escritor aqui, que a gente está se baseando nele para termos esses estudos. Bom, seu conteúdo enquadra-se perfeitamente numa época antes do concílio, época em que o cristianismo ainda não se expandira fora da Palestina. Então, no próximo slide a gente tem um sumário, um esboço sumário da epístola, com os principais assuntos da epístola. Então, o tema de Tiago é a conduta cristã na vida diária. Essa é a preocupação de Tiago. Escreveu um tratado ético, comportamental para os judeus cristãos que viviam fora da Palestina. Então, por isso que essa saudação já aborda esse grupo, as 12 tribos dispersas. Então é uma alusão a esses cristãos judeus que viviam fora dos limites da Palestina. Bom, alguns assuntos na epístola de Tiago. O capítulo 1, do versículo 2 até o 4, ele vai tratar sobre a alegria nas tribulações. Vai se assemelhar muito com o escrito de Paulo aos Romanos no capítulo 5, porque Tiago vai
falar justamente isso, né? Que a tribulação em si, ela não é ruim. A tribulação em si, quando ela vem com o propósito de nos fazer melhorar, né? Mas para que isso aconteça, a gente tem que, dentro desse modo de vida e às vezes vivendo em tribulação, pedir a Deus o quê? Sabedoria. Porque a sabedoria, ela vem do Pai das luzes, conforme Tiago nos orienta. Então a sabedoria humana, pura e simplesmente humana, não contribuirá com excelência. A sabedoria que vem do alto, essa sim, somada à sabedoria humana, vem trazendo consigo muitos resultados excelentes. No capítulo 1 também, do versículo 9 até o 11, vai falar sobre o desinteresse pelas riquezas materiais. Não que ser rico materialmente é ruim, pelo contrário, é muito bom, né? É muito bom. Vocês eu vi até no Facebook alguém falando assim: dizem que dinheiro não faz bem, mas existe uma grande diferença entre chorar debruçado no volante de um Fusca 66 e chorar debruçado no volante de uma Ferrari, né? Dinheiro é bom, desde que eu seja senhor dele. A partir do momento que ele passa a ser o meu senhor, já não é bom. Isso é em todos os sentidos, não é só dinheiro. A internet é boa? Desde que eu seja senhor dela. Se ela passar a me controlar, deixa de ser boa. Televisão é boa? Desde que eu seja o senhor do controle, né, da TV, é boa, porque traz informações, né, programas interessantes. Mas se ela for minha senhora e a babá eletrônica da minha casa, deixa de ser boa. Então o Tiago está trabalhando essa questão. A riqueza material, ela é boa desde que a pessoa tenha sabedoria para saber conduzi-la, né? E no capítulo 1 também ele fala sobre a distinção entre provas e tentações. Deus não tenta ninguém, Deus prova as pessoas. Porque a provação, ela tem um fim de aprovar. A tentação tem como finalidade reprovar, derrubar, né? Deus não tenta ninguém, Deus apenas prova a pessoa. Também no capítulo 1 ele fala sobre a obediência à palavra, não somente ouvinte, né? Ser apenas ouvinte não traz mudança, a pessoa continua a mesma, não tem uma evolução, não cresce, não tem maturidade. Então a importância de obedecer à palavra. Capítulo 2, ele exorta de maneira bem dura o comportamento das pessoas que privilegiam os ricos em detrimento aos pobres. Ele fala assim: olha, se entrar alguém na sinagoga de vocês, feinho, sujinho, pobrezinho, e vocês jogarem lá no cantinho, fica nesse cantinho aí, e logo atrás dele chega um rico com anel no ouro, belas vestes, e você diz: senta aqui nos melhores lugares, né? E dá toda a honra àquele rico por causa da sua ostentação e despreza o pobre, a pessoa está cometendo pecado. Mas isso não vale apenas para a nossa vida como comunidade, isso vale para a nossa vida também como pessoa, como indivíduo, como família, né? A gente sabe que existem pessoas que se aproximam das outras por causa de interesses. Às vezes não é nem por causa de um interesse, porque a pessoa é rica, é milionária, não, porque a pessoa pode dar outra coisa para ela, né? É uma aproximação visando lá na frente uma retribuição, né? Ou pode ser por causa de um emprego, pode ser de um outro benefício. Esse tipo de comportamento não é um comportamento adequado. O Tiago exorta a igreja com relação a isso. Não deve ser parcial com os ricos e desprezar os pobres. Bom, no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele fala sobre a fé comprovada pelas obras. Ele até cita aqui o caso de Abraão, né? Que
tinha fé e ficou comprovada por sua obra, né? Ou seja, quando foi lhe pedido Isaac, ele não negou Isaac a Deus. Então a fé, ela deve vir acompanhada de obras. Eu estava ouvindo ontem o programa Rota 66, falando sobre Isaías capítulo 1, né? E o Luiz Saião bate muito nessa questão, né? Os judeus da época de Isaías aproximavam-se de Deus somente dentro do aspecto religioso legalista, mas não se aproximava de Deus com uma fé genuína, apenas como um ritual e esperando receber dele alguma coisa. Será que está muito diferente dos dias de hoje? Quantas pessoas vêm na igreja apenas com essa intenção? E até a gente mesmo se pega num discurso errado. Irmão, venha na igreja quinta-feira, tem uma bênção para você. Quantas vezes a gente fala isso? Eu mesmo cansei de falar isso, de vez em quando falo, não é? Porque parece que virou uma cultura, né, entre nós evangélicos, que a gente deve vir para a igreja porque aqui a gente vai receber algo. Mas esse é o principal propósito do culto. O principal propósito do culto, em primeiro lugar, é ofertar a Deus, não é? Eu venho para doar-me a Deus, fazer uma doação a Deus, da minha vida, dos meus esforços, da minha mente, não é? Do meu dinheiro também, não é? Bom, capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 10, ele vai falar sobre a sabedoria, dentro de dois aspectos: sabedoria no controle da língua e a sabedoria na mansidão. E essa mansidão envolve recusar a vida mundana de ser. Então, a pessoa que é sábia, ela controla a língua. A pessoa que é sábia, ela é mansa. E nessa mansidão, ela se diferencia do comportamento mundano. Então a gente precisa muito dessa sabedoria prática, né? Principalmente no controle da língua. Isso é tão importante que a Bíblia diz que a pessoa que consegue controlar a sua língua é um homem meia boca, é isso? Torna-se um varão perfeito. Então a gente busca tanto perfeição e a gente busca tanto santidade, procura ser santo. Tem algumas coisas simples que a gente pode fazer que trarão resultados maravilhosos. E uma dessas coisas simples é vigiar no que fala. Vigiar no que fala. Parece que é uma coisa tão boba, tão simples, né? Pastor, quer dizer que se eu então vigiar no meu falar, eu vou ter um grau de santidade maior? Vai. Se eu vigiar no meu falar, eu sou sábio? Se eu vigiar no meu falar, então eu vou me aproximar mais de Deus? Vai. Se eu vigiar no meu falar, eu vou pecar menos? Vai. Então vamos procurar controlar a língua, né? Controlar a língua, porque é muito ruim, né? Quando a gente fica sabendo que um irmão falou da gente, né? Mesmo porque na maioria das vezes, quando a conversa chega, sempre chega aumentada, nunca chega do jeito que é, não é? Porque as pessoas têm essa tendência. Então vamos controlar a língua, vamos procurar ser mansos, né? E evitar as atitudes mundanas. Então veja só, no capítulo 4, no versículo 11 até o 12, fala o seguinte, ó, evitando a calúnia. A maioria das vezes que acontece uma calúnia é porque a pessoa não tem o conhecimento do fato, não conhece os seus pormenores, mas acha-se no direito, ou às vezes na obrigação, né, de falar, opinar. Os amigos de Jó deram uma contribuição extraordinária a Jó. Eu acho que nenhum de nós aqui conseguiríamos ficar lá vários dias do lado de Jó, olhando em Jó, sem falar nada. Foi uma bênção. Jó sentiu-se apoiado, né? Jó sentiu-se amado. Mas quando os amigos de Jó começaram a falar calúnia de todo lado, chega um momento no livro de Jó que Jó fica nervoso e fala: peraí, seus consoladores, né?
de maneira irônica, eles os chamam de consoladores. Vocês perderam os seus filhos? Vocês perderam o dinheiro de vocês? Vocês perderam a saúde? Não, claro que não. Então é muito fácil para vocês apontarem esses dedos em mim e ficar me acusando o tempo todo. Queria ver se fosse vocês, não é? Porque eles se colocam no lugar de Jó, né? Jó, se eu estivesse no seu lugar, já me teria arrependido há muito tempo. Esse é o discurso deles aí. Tem hora que Jó grita e fala: peraí, quem de vocês perdeu filhos? Quem de vocês perdeu dinheiro? Quem de vocês perdeu saúde? Ninguém perdeu nada, então é muito fácil me acusar, né? Então vamos evitar as calúnias. Se a gente não souber de um assunto, não leve esse assunto adiante, porque isso é muito ruim, muito ruim. A confiança sem base, está lá no capítulo 4, versículo 13 até o 17, fala sobre a paciência, e aqui cita Jó, né, como um exemplo de um homem paciente. Fala sobre a honestidade, que está no capítulo 5, versículo 12. Fala sobre a atitude de coletividade, que inclui a oração pelos doentes e a mútua confissão de pecados, recuperação de crentes que erraram. Então, a epístola de Tiago vai trabalhar dentro do mesmo princípio de Provérbios, dentro do mesmo princípio do Sermão da Montanha, que é com relação à aplicação prática da verdade para as situações da vida cotidiana. Essa é a verdadeira sabedoria, como que eu me comporto diante das situações da vida cotidiana. Às vezes uma pessoa tem uma vida acadêmica cheia de diplomas, né, histórico escolar, com notas de ótimo a excelentes. Ele é uma pessoa que lê muito, né, mas ele não é uma pessoa sábia, porque ele não consegue aplicar todo esse aprendizado nas situações do dia a dia. Então que a gente possa, irmãos, buscar isso, tá? Para que a gente tenha uma vida cristã repleta ou norteada pela ética, né? Bom, a epístola de Tiago, ela é criticada por causa de Tiago 2:24, que diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então muitos veem neste versículo, e até mesmo na epístola de Tiago como um todo, um problema. Por exemplo, Martinho Lutero, por exemplo, não aceitava Tiago como uma epístola canônica. Para ele, Tiago nem deveria estar no cânone, porque Martinho Lutero enfatizava muito a questão da fé, a justificação pela fé. Então, dentro do seu conceito, ele achava que Tiago contrariava esses princípios. Mas se a gente for observar bem, não é isso que Tiago tem como proposta. Tiago tem como proposta fazer com que os crentes pensem o seguinte: eu sou justificado, sim, por Deus, sim, mas isso deve ser acompanhado por uma ética comportamental. As pessoas devem ver essa mudança, né? As obras devem acompanhar a minha fé. A ideia de Tiago é essa, né? Então Tiago não é um ataque à fé, mas é um protesto à hipocrisia de se fingir ter fé sem demonstrá-la por obras. Esse era o principal comportamento do judaísmo não cristão. Os judeus não cristãos, os judeus do judaísmo, viviam uma religião onde eles propalavam ter fé, mas as atitudes deles demonstravam o contrário. Então Paulo citou a resposta positiva de Abraão à promessa de Deus. Abraão foi o primeiro beneficiário das relações de Deus com o seu povo sob um conceito especial, como prova de que a salvação vem mediante a fé e não por obras. Tiago, também citando Abraão, ele citou o sacrifício, a que Abraão por pouco não sujeitou Isaque, para provar que a fé deve se manifestar pelas obras.
Os dois exemplos não são contraditórios, pois para entrar em relação com Deus, Abraão teve que exercer fé logo de início. E essa fé manifestou-se pela sua obediência ao fazer o que Deus lhe ordenara. Então, quando Deus vai até Abraão e há a manifestação da fé em Abraão, logo depois não nasce Isaac, logo depois vem o sacrifício. Isso aí depois durou mais ou menos 30 e poucos anos entre a aceitação de Abraão, né? Abraão achando graça nos olhos de Deus e sendo justificado por fé, e depois a manifestação da fé por obras em Abraão lá no sacrifício de Isaac. A gente tem aí um intervalo aí de pelo menos 30 anos. Então, Paulo e Tiago não estão brigando aqui, eles estão apenas retratando períodos distintos. Paulo retrata um período em que Abraão é justificado por fé e não por obras, porque ele estava onde? Lá no mundo pagão, vivendo num ambiente de adoração a vários deuses. Terá, pai de Abraão, era um fabricante de ídolos. Que obras Abraão tinha para ser justificado? Nenhuma. Ele foi justificado porque ele ouviu a voz de Deus, Abraão, e ele creu. Aí ele foi justificado. Mas essa fé, ao longo dos anos, foi trabalhada. E a demonstração de que a fé dele era uma fé também prática foi quando Deus requereu dele o sacrifício do seu filho Isaac. Então os textos não são contraditórios, só retratam períodos distintos com propósitos distintos para dizer que a pessoa é justificada pela fé, mas essa fé deve ser acompanhada por obras. Bom, ainda tem 20 minutos, vamos aí para outra literatura que retrata esse período aí, do período do Concílio de Jerusalém, que é a Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, a segunda obra que resultou da controvérsia geral sobre o catamento da lei foi a Epístola de Paulo aos Gálatas. Tiago escreveu do ponto de vista de um judeu que se esforçava por evitar toda a aparência de relaxamento e licenciosidade no exercício da liberdade, a lei perfeita da liberdade. Gálatas foi escrito por um campeão da liberdade que se apercebia de que nem gentios nem judeus podiam ser libertados do pecado por esforços próprios. Isso aqui também corrobora o que Pedro falou lá no concílio. Lá no concílio, Pedro acusa os judeus de serem hipócritas. Espera aí, vocês estão exigindo dos gentios uma coisa que nem vocês fazem, que é observar a lei? É de hipocrisia, vamos parar com isso, né? Tiago, Pedro, as suas palavras combinam com as palavras de Paulo aqui aos Gálatas, mesmo porque aconteceu dentro do mesmo período, né? Período pré-concílio de Jerusalém, ou nos dias próximos anteriores ao concílio de Jerusalém. Então, Gálatas pode ser chamada de a carta magna da emancipação espiritual, por declarar que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita num período bem próximo, poucos dias antes que antecederam o concílio de Jerusalém. Paulo tinha acabado de chegar de uma viagem missionária, tinha acabado de realizar trabalhos extraordinários no meio dos gentios, visto Deus operar de maneira extraordinária, e Paulo estava muito incomodado com o discurso dos judaizantes que estavam oprimindo os crentes não judeus lá de Antioquia. Então ele escreve essa carta como um protesto ao comportamento dos judaizantes. Esse comportamento também foi critificado por Tiago, lá em Atos capítulo 15, na resolução do concílio. A gente leu aqui terça-feira passada, Tiago dando uma bronca nos judeus que foram importunar lá os irmãos de Antioquia, dizendo: olha, eles não nos representam, esses judeus que foram incomodar vocês lá. Então, na carta
enviado da igreja de Antioquia e para as demais igrejas gentílicas. Lá no concílio, esses judaizantes foram repreendidos. Bom, destinatários. A gente tem duas opiniões com relação ao grupo que recebeu essa carta. Essa igreja na Galácia, esses crentes gálatas, pertence a qual Galácia? A Galácia que era a província, que era toda uma região provinciana romana, ou um pedaço específico de terra que foi ocupado antes do fortalecimento do Império Romano. Então, existem duas propostas, a gente vai estudar as duas e vai falar para vocês qual que é a mais aceita, tá? Olha só, a Galácia era o nome dado ao território na zona setentrional do centro da Ásia Menor, onde os invasores gauleses estabeleceram-se no terceiro século a.C. Após várias transformações políticas, o seu território passou às mãos dos romanos, no ano 25 a.C. Os romanos incorporaram essa região numa zona mais vasta de território, a que deram a categoria de província com o nome de Galácia. Então tinha a Galácia propriamente dita, que é o território ocupado pelos gauleses, mais ao norte. Depois os romanos, 3 séculos depois, ampliaram toda aquela província, né? Toda aquela região, chamando-a de província da Galácia. Nós temos um exemplo muito claro. Por exemplo, nós temos Goiânia. As cidades todas do entorno geralmente se chama de Grande Goiânia. Então era como se fosse assim, né? A Goiânia propriamente dita e todas as cidades em torno de Goiânia fossem consideradas, junto com Goiânia, a província de Goiânia. Entenderam? Conseguiram entender? Então a Galácia é do mesmo jeito. Tem aquele pedacinho de terra lá chamado Galácia. Só que aquele território em volta, 3 séculos depois, foi chamado de província da Galácia. Então deixa eu resumir. Para quem Paulo escreveu? Para aquele território específico lá ao norte, Galácia, ou para aquelas cidades em torno da Galácia ao sul, chamado de província da Galácia? Paulo escreveu para esse território ao sul. Vamos para o próximo slide que eu vou explicar melhor. Olha aí, nesse slide está mostrando, lá em cima, naquela região verde mais escura, é a região do reino da Galácia, fundada pelos gauleuses, 3º século a.C. Essa outra região verde mais clara, que é essa região maior, escrito Galátia, né? Que tem lá Derbe, Listra, Pisídia, Antioquia da Pisídia, Perge, Panfilha, Icônio. Essa região ao sul é chamada também de Galácia, mas é chamada província da Galácia. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, não foi lá para aquele reino da Galácia lá, ó, o Kingdom of Galatia, não. Foi para aquelas cidades lá ao sul, ó, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia, tá? Que é o chamado sul da província galaciana. Foi para esse grupo que Paulo escreveu. Por quê? Paulo só visitou a região ao norte a partir da 2ª viagem missionária. E esse escrito de Paulo aos Gálatas aconteceu logo depois da primeira viagem missionária. Ele não escreveu para aquela região mais acima lá, porque ele nem tinha ido lá ainda. Ele escreveu para aquela região ao sul, Derbe, Icônio, Listra, Antioquia da Pisídia, para aquela região ao sul da província galaciana. Conseguiram entender ou não? Ficou claro? Então tem aqui o outro slide. O outro slide também mostra aquelas cidades lá, ó, onde está marcada com uma cruz. São as igrejas da Galácia do Sul, ó. A igreja de Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia, Icônio. Então Paulo escreveu para essas igrejas aí, ó, tá? Chamadas igrejas da Galácia. Então esse aos Gálatas não é para apenas a cidade da Galácia, não, é para essas cidades aí, ó, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia, tá? Ok? Entendido?
Bom, vamos lá. Eu tinha um professor que, quando ele ia se referir à carta aos Coríntios, ele falava carta aos gregos. O povo ficava meio que boiando, né? Até que alguém teve que vai perguntar: como assim, pastor? Carta aos gregos? O Gilmar Alonso, né? Você lembra dele, né? Falar na sala, né? Como assim, carta aos gregos? Ué, carta aos Coríntios. Corinto ficava na Grécia. Ele gostava dessas pegadinhas, né? Para deixar a curiosidade das pessoas aguçada. Ele voltou da aula lá, Mateus. Está lá de novo. O pessoal está apaixonado nele lá. Ele é muito, muito inteligente. Só fala 6 idiomas só, cara. Sabe que é pouco? Vamos lá então. A teoria da Galácia do Sul torna possível atribuir uma data mais antiga à epístola e dar uma melhor explicação do cenário histórico. Vocês vão achar livros de autores que defendem que Paulo escreveu a carta aos Gálatas lá na região norte. Vão achar autores que defendem essa ideia, mas a maioria acredita que Paulo escreveu para aquelas cidades lá ao sul da província da Galácia, tá? Bom, vamos passar aí. Data. Adotando a teoria do sul da Galácia, Paulo e Barnabé, na primeira viagem, pregaram nas cidades do sul da Galácia, organizando sua viagem de regresso às igrejas e encerrando a sua missão por volta do ano 48. Depois do regresso deles a Antioquia, homens vindos de Jerusalém, que afirmavam observar a lei, diziam que se os conversos não circuncidassem, não seriam salvos. Intimidado, Pedro deixou de comer com gentios. A mesma controvérsia eclodiu na Galácia, agitada por judaizantes locais. Portanto, na véspera do concílio, Paulo escreveu essa epístola para resolver por correspondência o problema que esperava discutir no concílio de Jerusalém. Levando em conta essa situação, a epístola foi escrita de Antioquia antes da realização do concílio no ano 49. Então não se sabe quantas semanas antes do concílio a carta foi escrita, mas foi numa data bem próxima do concílio de Jerusalém. Enquanto Paulo estava em Jerusalém, aguardando a realização do concílio, lá naquela região da Galácia do Sul, lá estava a maior confusão. Os judaizantes lá perturbando aqueles crentes lá, dizendo para eles: olha, vocês aceitaram a Jesus, tudo bem, mas se vocês não se circuncidarem, tem salvação para vocês não. Aí estava uma confusão tremenda lá naquelas igrejas daquela região. Bom, então o sumário da epístola de Paulo aos Gálatas é o seguinte: o tema: a justificação dos pecadores que confiam em Jesus Cristo, mediante a graça divina, à parte da obediência à lei. Introdução da carta, saudação na qual Paulo ressalta o seu apostolado para estabelecer a sua autoridade, em contraposição aos judaizantes, que pervertiam ao verdadeiro evangelho. Vocês vão chegar em casa, vocês vão ler a epístola aos Gálatas. Se você não tiver essa noção aqui do que a gente está falando, vocês vão pensar assim: puxa vida, mas Paulo era papudo, hein? Paulo era prepotente e arrogante, hein? Porque ele escreve assim: olha, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo, meu apostolado não depende de ninguém, a doutrina que eu vos prego não aprendi de ninguém. Quando eu fui visitar os apóstolos, principalmente Pedro, Tiago e João, eles me deram apenas a seguinte recomendação: nunca se esqueça dos pobres. E começa a falar, e você pensa: rapaz, mas que cara arrogante é esse? Mas Paulo aqui está acuado pelos judaizantes. Paulo foi lá naquelas igrejas, naquelas regiões, abriu igrejas, fundou igrejas, deixou doutrinas ali estabelecidas. Aí chega um grupo de judaizantes lá e fala: vocês estão errados. Quem é esse Paulo para chegar aqui e ensinar isso para vocês? Paulo não é nada não, esse cara não é ninguém não. Quem é esse cara? Vocês têm que aceitar Jesus, beleza, mas se vocês abandonar a lei, vocês estão enrolados, vocês não vão para o céu não. Mas Paulo, quem é Paulo? Quem é esse Paulo? Quem é esse cara? Aí Paulo está meio que nervoso aqui e fala: lá no finalzinho ele escreve: eu trago
no meu corpo as marcas de Cristo. Vocês ficam essa marquinha de vocês aí no prepúcio, aí no órgão genital aí, ó. Isso aí não está valendo de nada, porque eu trago, além dessa marca, as marcas do meu corpo. Ou seja, eu tenho me esforçado pelo Evangelho. O que vocês têm feito? Só criticar. Criticar é o trem mais fácil que tem. Tem alguma coisa difícil em criticar? Não é difícil criticar? Criticar é o trem mais fácil que tem, né? A pessoa rala o dia inteirinho lá, constrói uma parede, aí chega um cara lá que não entende nada de serviço de construção civil. Quem fez essa parede aqui? Ah, fui eu. Serviço porco é esse, parede ficou torta. Então por que você não veio ajudar, cabra ruim? Né? Já avisei o Zé Carlos, falei, se alguém botar defeito nessa construção aí, irmão, nós vamos rolar de escada abaixo ali, quem botar defeito nessa obra aí. Principalmente no acabamento. A gente rola de baixo para cima, de cima para baixo nessa escada aí. Né, Jonas? Porque criticar é um trem mais fácil que tem, irmão. O judaizante criticando Paulo aqui não tinha obra nenhuma. Aí Paulo faz um argumento aqui autobiográfico, que a gente percebe aqui no primeiro capítulo, versículo 11, até o capítulo 2, versículo 21. Paulo está se apresentando, mostrando as suas credenciais, em contraposição ao comportamento dos judaizantes. Os judaizantes não tinham esforçado, não tinham feito nada, mas acharam o direito de meter o pau lá, falar mal de Paulo. Queria por tudo derrubar Paulo. Nossa, rapaz, que esses judaizantes, o povo não fez nada. E aí Paulo, então, nesse capítulo aqui, 1, versículo 11, até o capítulo 2, versículo 21, ele auto-apresenta-se, né? Tem aqui uma autobiografia dele. Em casa vocês vão ler direitinho, estudar a epístola, vocês vão ver que maravilha. Então, no capítulo 3, versículo 1 a seguir, até o capítulo 5, versículo 12, agora ele traz um argumento teológico em favor do Evangelho da livre graça de Deus, independentemente da lei. Então ele fala sobre a suficiência da fé, cita como exemplo Abraão, que foi justificado mediante a fé, bem antes que existisse lei. Ele fala sobre a maldição imposta pela lei, fala sobre o divino pacto da promessa a Abraão e seu descendente, que é Cristo, né? E todos aqueles, né, que se unem a Cristo tornam-se co-herdeiro com Cristo, coisas que são anteriores às obras da lei. Por isso que ele cita muito Abraão, né? Que Abraão está bem antes da promulgação da lei mosaica. Então ele fala do propósito da lei. Lá em Gálatas ele explica direitinho, olha, a lei nunca teve o propósito de salvar as pessoas pelo mérito humano. Quem diz para vocês, judeus, que a lei ensinava vocês a serem salvos por seus próprios esforços? Negativo. Que se fosse assim, não precisava de sacrifício, não precisava de um terceiro morrer. A lei serviu para conduzir vocês à pessoa do Messias. É mediante a justiça dele que vocês são justificados. E isso ficou demonstrado pelos sacrifícios. A lei nunca teve o propósito de salvar pessoas pelas obras, nunca teve esse propósito. Ela apontava a graça divina para as pessoas. Até o próprio ritual do sacrifício demonstra isso. Eu pequei, Deus é tão gracioso que eu não preciso morrer. Ele ordena que um terceiro inocente morra em meu lugar. Até o próprio sacrifício, aquele ritual, demonstrava a graça divina. A lei veio para apontar isso, né? Que pelos méritos humanos os homens não se salvam, eles são agraciados por Deus. Então, apelo para que se confie somente na graça divina. Aí ele apresenta aqui uma alegoria, né, sobre a liberdade cristã, baseada sobre Abraão e seus 2 filhos. Ele fala que Ismael é o filho da escrava e faz uma alegoria colocando Ismael como judeus e a Agar como a lei. E ele cita depois Isaac como os justificados pela graça e pela fé, e
a pessoa de Sara como a graça. Então, a graça, Sara, a lei, Agar. Ismael era escravo porque vivia sob a lei, Isaque livre porque vivia sob a graça, né? Paulo faz essa analogia baseada na família de Abraão. E no 3, a advertência aí contra o antinomismo, capítulo 5, né? O que aconteceu aqui? Os Gálatas pensaram, então, se eu não tenho responsabilidade com a lei comportamental e eu sou justificado só pela fé à parte das obras, interpretaram errado. Então eu vou viver de qualquer jeito, estou justificado mesmo. Então Paulo avisa, faz um alerta contra isso. Olha, em Cristo somos livres, mas essa liberdade cristã traz consigo responsabilidades. Essa liberdade cristã não traz um senso de libertinagem. Eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre. Não, peraí, não é bem assim. Paulo explica aqui no capítulo 5, onde ele fala sobre o amor cristão, fala sobre as obras da carne, fala sobre o fruto do Espírito, né? Bom, então é isso. Vamos para o próximo slide aí. Já está acabando meu tempo. Apreciação. A Epístola aos Gálatas resume a essência do Evangelho que ele pregou entre os gentios. Paulo demonstrou que o homem é incapaz de alcançar por si mesmo a posição justa perante Deus. O homem não é justificado pelas obras da lei. É Cristo quem concede essa posição ao homem, pois ele deu-se a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Essa posição não é aplicada apenas cerimonialmente, antes se torna parte integrante da vida mediante a união com Cristo. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A salvação é, assim, não apenas a aplicação de uma nova vida, mas também a sua concessão. Então Deus concede-nos vida, e essa vida baseia-se na pessoa de Jesus. Então eu tenho que tanto morrer com Cristo quanto viver com Ele, porque se eu estou morto com Cristo, a lei não pode ter validade na vida de alguém que está morto. Ou eu morri com Cristo e ressurgi com Ele. Então eu agora vivo a vida na pessoa de Jesus e não baseado na lei. Então algumas pessoas pensam assim: então Paulo está dizendo então que a lei não serve para nada? Não. Paulo explica direitinho. Olha, a lei teve o seguinte propósito: levar as pessoas até a quem a lei informou. A lei informou a respeito de Jesus. Então, nos aspectos cerimoniais, a lei não tem sentido nenhum mais, porque todos os aspectos cerimoniais da lei cumpriram-se na pessoa de Jesus. Então, hoje não tem valor nenhum eu oferecer um sacrifício de animal para Deus, porque esses aspectos cerimoniais da lei cumpriram-se na pessoa de Jesus. Agora, os aspectos comportamentais da lei, aí sim devem ser observados, que é o respeito ao próximo, né? As nossas atitudes comportamentais, nas nossas atitudes para com Deus, nas nossas relações interpessoais, aquelas questões morais da lei, é claro que continuam valendo, elas não perderam o seu valor. Agora, as questões cerimoniais, ritualísticas, perderam o seu valor, porque cumpriram na pessoa de Jesus. Então, não tem sentido do ponto de vista religioso, teológico, eu pegar, por exemplo, e colocar aqui um altar de sacrifício aqui na igreja, né? Colocar aqui uma arca do concerto, colocar aqui um menorá, um candelabro. Dentro do ponto de vista artístico, arquitetônico, uma peça bonita, e se eu conseguir enxergá-la só como isso, beleza. Mas eu pensar que ela tem alguma validade do ponto de vista teológico, aí não. Aí está errado. Por exemplo,
dentro de uma cerimônia. A gente está aqui no culto, adorando a Deus. Aí de repente eu digo: para aí, irmão, para um pouquinho, que vai entrar agora a presença de Deus. Aí entra 4 diáconos trazendo uma arca do concerto e diz que agora sim Deus manifestou a sua presença. Está totalmente equivocado, porque a presença de Deus dá-se no momento em que a gente se reúne como corpo de Cristo. Não é aquele objeto que traz a presença de Deus. E nem na Bíblia ela nunca trouxe, ela sempre representou. Esse foi o grande problema dos judeus. Num certo momento eles estavam perdendo a batalha para os filisteus e disseram: traz lá a arca, vai dar vitória para a gente. O que adiantou a arca lá no meio, se o comportamento deles não estava conforme os princípios de Deus? Não resolveu nada. Perderam a batalha, ainda levaram a arca. Então, a gente, se quiser ter algum objeto relacionado ao Antigo Testamento em casa, apenas do ponto de vista arquitetônico, eu não vou dizer para você que é errado. Agora, a gente ter aquela peça e ficar: eu vou pôr essa arca aqui, porque aí a presença de Deus já está na minha casa, perde todo sentido. É a mesma coisa de você pegar o Salmo 91, abrir e deixar a sua Bíblia aberta lá, perde todo o sentido fazer isso, porque aquela Bíblia aberta lá não vai resolver nada. O que vai resolver é a sua vida com Deus, a sua vida de oração, o seu comportamento com Ele. A Bíblia aberta não vai resolver nada, Tem muita gente aprontando aí com tatuagens escrito Jesus Cristo, camisetas alusivas ao Evangelho, e está aí aprontando, fazendo bagunça aí na rua, aprontando aí nos bares, e mensagens evangélicas tatuadas nas roupas. Não vai resolver nada. Bom, então é isso, meus queridos. Deus abençoe os irmãos. Hoje eu falei para valer, hoje eu falei demais.